Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu recebo uma compositora, poetisa e escritora. Uma pessoa muito especial que compôs músicas, que escreveu versos, inspirou muitas pessoas. Eu recebo hoje a Edir Nascimento. Muito bem-vinda, dona Edir. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade que você está me dando, que é muito bom. Eu acho que é muito bom a gente poder compartilhar aquilo que a gente faz com as outras pessoas, porque talvez eu sirva de inspiração, né? Com certeza. Que eu jamais imaginava que nessa idade, hoje eu tenho 77 anos. 77 eu me transformar numa escritora é coisa de Deus. É verdade, é Deus mesmo. É coisa de Deus, porque eu sempre tive esse sonho de estudar, não tive a oportunidade de estudar, mas em mim algo permaneceu, que talvez um dia, né? Uhum. Passei por muitos momentos difíceis na vida, me casei nova, tive 8 filhos. 8 filhos que a senhora teve? Hoje a minha família está grande. Primeiramente, eu me apresento que eu fui nascida e criada lá na Matinha. Talvez alguém já conheceu o Joãozinho da Matinha, é uma minha referência, porque ele é o meu irmão. Ah, sim. E então, depois que eu me casei, eu mudei para o Córrego do Casimiro, nos terrenos do meu sogro, e lá permaneci até hoje. Tem quase 60 anos de casada. Bastante tempo, né? Ô, dona Edir, e me conta como que a senhora se inspirou, quem que deu essa inspiração para a senhora, de onde vem essa inspiração? Essa inspiração, acho que eu sempre tive essa inspiração, mas o que aconteceu foi que a Regiane Nascimento, psicóloga, que é minha sobrinha, ela escreveu um livro. Aí ela me falou assim, ô tia Edir, a próxima vez que eu for escrever, a senhora vai escrever comigo, porque foi da senhora que eu herdei esse dom de escrever, que eu sempre gostei de música. Eu fui criada desde pequenininha, meu pai levantava cedo, ligava o rádio e os cantores cantavam no rádio, não existia televisão nem nada. Uhum. E eu captava, eu ouvi uma música, com 3 dias eu já estava cantando a música. Então, fui com aquele desejo de escrever, eu tinha inspiração. Quando acontecia uma coisa, depois que eu me casei, na época que... Acho que Tranquedo Neves foi eleito, foi candidato a presidente, e no dia mesmo que ele candidatou, ele não pôde, ele passou mal, né? Ficou internado por 27 dias. Eu fui acompanhando aquela história toda na televisão, foi a primeira música que eu fiz, escrevi. E aí qualquer acontecimento que eu via, eu escrevia música. Aí, quando a Regiane me convidou para fazer o livro, logo eu já fui escrevendo poesia. Eu já tinha algumas escritas que eu sempre gostei mesmo. Eu escrevia texto, eu estudava, a hora que eu tinha tempo, eu escrevia as coisas. Que legal. Então, eu comecei a escrever e fui rápido. Ela falou assim, ô tia Edir, não fica muito empolgada não, que eu não sei quando eu vou fazer livro não, hein? Mas aí eu tinha escrevido bastante. A minha nora falou assim, dona Edir, por que a senhora não faz o livro da senhora sozinha? Porque a senhora já escreveu muito. Esse aqui tem 138 páginas. Esse aqui acho que tem, nem sei. Esse aqui é Suavizando a Vida em Versos. Daqui tem 116 páginas. 116 páginas. Esse foi o primeiro, Histórias e Poesias, né? Foi o primeiro que a senhora escreveu. Esse livro, na verdade, para mim foi uma terapia. Eu passei por muitas percas de familiares. Em 2018, né, morreu a minha mãe e em seguida, ainda 2 meses depois, morreu o Joãozinho. E no ano de 2019, eu perdi meu filho, no mês de janeiro, com 48 anos. Então foram muitas perdas assim. Muitas perdas. No final do ano, meu genro, que era muito bom como filho, deu um câncer raro na cabeça, morreu também com 4 meses. Nossa. Então eu já estava no fundo do poço. Para mim, a próxima seria eu. Eu estava sem saída. Eu estava, assim, indo para o plantão direto com uma pressão muito alta na hora de infartar.
passava a noite lá no Cazu, tomando remédio a noite inteira e fazendo exame. Mas aí eu resolvi fazer algo, sair daqui, só eu e meu marido dentro de casa, nós dois sozinhos, né? E aí eu comecei a ir para academia, minha nora estava indo na academia, eu comecei a ir para a academia e fui respirando um ar diferente, fui conhecendo pessoas, aí eu fui assim, me libertando um pouco daquelas tristezas. Foi bom, né, pra senhora? Aí no final do ano, meu filho foi à praia, eu nunca tinha ido não. Aí eu fiz o passeio, foi maravilhoso. Eu relaxei bastante, conversei lá com as águas do mar, leva minhas tristezas embora. E sei que eu aproveitei bastante, entrei na água, deitei na areia e relaxei. Aí quando eu voltei, eu fui no meu cardiologista, ele falou assim, dona Edil, eu nunca vi a senhora tão bem como hoje. A senhora está bem. Aí com esse trabalho, nessa arte que eu comecei a fazer, né, escrever esses livros, me ajudou demais. E aqui só tem história triste, mas tem muitas poesias bonitas também. Aí então, aqui a senhora relata o que a senhora viveu realmente, né? Tudo que eu passei na vida foi momentos difíceis, vivi um começo de vida numa pobreza, eu não tinha luz elétrica, eu não tinha nada, não tinha nenhum radinho em casa no início da vida. Então, o começo de minha vida foi muito difícil. Muitos desafios enfrentados, né? Enfrentei muitos desafios. Mas eu vim de uma família muito trabalhadora, então eu lutei bastante para me conseguir chegar até onde eu cheguei. Graças a Deus, hoje eu estou realizada. Eu criei meus filhos, ensinei eles todos a trabalhar. Deu de 7 anos, eles tudo iam ajudar o pai na roça, né? Meu esposo, assim, ele é trabalhador e tudo, mas ele é mais tranquilo. Ele não chamava os meninos para trabalhar, não. Então aí eu falava assim, meu filho chegava da escola, pega a enxadinha e vai ajudar seu pai a capinar. Então eles trabalhavam para sobreviver. Todo mundo ajudou a trabalhar. Mas eu sou agradecida, porque hoje todo mundo está muito bem de vida, graças a Deus. São todos independentes. E então eu agradeço. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Verdade. Eu tenho minha casa boa, que eu gostaria de ter. Tem meu jardim que me ajuda demais. Aí eu canto com as flores. A natureza, as flores, né? Eu até canto com as flores, estou podando as flores, inventando música. Você acha que eu até mandei para você, não mandei? Mandou sim. Nossa, inspira, né? As flores, né? A natureza é linda, então isso dá uma inspiração. E eu tenho uma facilidade, eu não espero inspiração. Inspiração, geração. É só pegar caderno e caneta na mão que gera inspiração. E essa paixão que a senhora tem, né, pela poesia, pela natureza, essa paixão, tudo é um verso, tudo vira verso. Vira verso, qualquer coisa vira verso. Esse livro aqui, Suavizando a Vida em Versos, esse aqui já é um livro que a senhora estava já na fase melhor, né, já tinha passado aquela tristeza, já estava superando, né? Aí a senhora escreveu esse aqui. Tem um verso aqui na página 56 desse livro, não é? Que a senhora me falou... Sobre a rosa? Isso, que realmente é uma realidade que aconteceu na vida da senhora. Sobre a rosa, página 56. Deixa eu achar não marquei a página. Deixa eu achar porque quando eu fiz o primeiro livro, foi muito repercutido. O Valbon, não sei se você conhece o Valbon, ele fez entrevista comigo e falou assim, dona Edil, o livro da senhora está sendo falado em Caratinga para todo lado. E aí eu fiz um sucesso. Vendi meus livros, eu fui convidada para o evento Casa Viva Meraki, e entre 300 pessoas famosas, com estudo e tudo, eu conquistei troféu de primeiro lugar na minha poesia. Nossa, parabéns. Tinha 4 categorias, era música, dança, teatro e literatura, né? Aí, então eu recebi esse convite e aceitei, mandei minha poesia, minha neta me ajudou a gravar lá, e... eu gravei até debaixo de uma árvore lá, recitando a poesia, mas eu jamais esperava que eu ia vencer aquele evento, aquele concurso, né? Nossa, mas eu quase morri de emoção quando
eu assistia a live pela TV, e no momento em que chegou a literatura, eu fui, não, foi uma jurada, porque os votos deu problema na internet, acho que faltou a internet, era para ser para votação. Então, eu já estava mais ou menos assim, entre os candidatos, em votos, eu estava quase igual. Tinha hora que eu ficava para trás, outra hora eu passava na frente. Aí deu problema, foi julgado pelo jurado, é isso? Acho que sim. A minha jurada foi a Bruve Ligeiro, de Santa Catarina. Eu sei que ela perguntou assim, ô Bruve, e aí, quem venceu na literatura? Ela ficou fazendo hora, não falou depressa, não. Fazendo suspense, assim, né? Ela fica assim, eu tô ansiosa. Fala quem é que é, fala. Aí ela foi falando aos pouquinhos. A minha poesia chamava A Perfeição de Deus. Aí, então, quando ela falou eu já pensei, a perfeição de Deus. Aí eu apareci lá falando poesia, com gesto bacana, meu coração acelerou, eu emocionei. Imagina, eu não tive palavras nem para escrever lá para agradecer, porque jamais imaginava. Eu, com pouco estudo, e conquistar o espaço, tem até um troféuzinho aí, uma foto com o troféu na mão aí nesse livro. Nesse livro aqui? Deixa eu achar aqui. Acho que no final do livro. Gente, aí eu empolguei mais ainda, né? Fiquei empolgada e continuei escrevendo. Tem aqui mesmo, olha. Aí eu recebi pelejando para lembrar, Bia Mussi, que ela chama. Ela foi assim, eu quero te entregar o troféu pessoalmente. Aí ela me pediu o endereço para ela em casa. Aconteceu que o marido dela teve um imprevisto e foi para o hospital. Aí ela não pôde levar o troféu, mas ela levou até no bairro das Graças e deixou lá na farmácia. Nossa, foi uma conquista, né? Incrível para a senhora. Nossa, mãe, eu fiquei emocionada, porque eu até chorei, não esperava demais. Nunca esperava esse momento que seria eu, mas... Nós temos um vídeo, vamos passar o vídeo aqui? Dona Edi, então esse vídeo foi esse dia que a senhora recebeu essa premiação, não foi? Não, no dia da Não, esse que passou aqui. Esse vídeo aí foi em 25 de fevereiro esse ano, né? Tá. A premiação foi quando eu escrevi esse livro aqui em 2021. Eu fiz esse livro e no 2022 já estava fazendo, eu estava com esse na editora e já estava escrevendo o segundo. Eu recebi isso e em seguida... vi que estava dando certo, já fiz o outro. Lancei um em 2021, outro em 2022. Foi e agora, sequência. Esse ano, eu pretendia fazer já o terceiro, mas é muito caro fazer livro. E livro é coisa difícil de vender. Então, eu vendo porque eu ofereço às pessoas. Tenho 90 livros vendidos já. A senhora vende sempre pelo telefone mesmo? Eu vendo pelo telefone, pela quando eu vendo rede social, né? Eu sempre carrego uns 2 livros na bolsa, eu vendo para meus médicos, meus dentistas, nas lojas. Todo mundo tem curiosidade pelo meu livro, sabe? Tem que oferecer, né? Então, eu nunca insisto com ninguém. Eu tenho alguns conhecidos na loja, por exemplo, ali na Sentinela, pessoas antigas, né? E eu entrava lá para comprar corda de violão, porque um certo tempo me deu na cabeça de entrar na aula de violão. Tinha 69 anos. Que legal! Me então, a senhora, com 69 anos, começou a aprender violão? Comecei. Que legal! Não, eu aprendi umas 10 músicas dentro de 4 meses. Com notas simplificadas. Mas que o professor ele também era da roça, já era tempo de colheita, estava preparando para casar, ele deu só 4 meses de aula, eu tive 4 meses de aula.
Mas a vontade era tanto que eu levantava, a primeira coisa era pegar no violão. Assim que ele passou as notas para mim, eu já tentei fazer as notas, tudo desenhadinho lá, né? Aí eu perguntei ele, posso pular de uma nota para outra? Ele falou assim, pode. E eu já queria aquela ansiedade minha, queria já cantar de uma vez. Já queria aprender tudo logo. Aí ele falou assim, não, a senhora tem que aprender as notas, tudo primeiro, passo a para passo. Depois a senhora fazer. Aí teve um dia que falei com ele, eu quero cantar. Eu que levava as músicas que eu queria, eu passava CD, né, no rádio, levava o radinho e falei assim, eu quero aprender essa música. Ele falou, dona Edith, estou aprendendo tanto com a senhora. Ele falou assim, eu preciso de umas aulas da senhora, que eu não sei compor uma música, eu nunca compus uma música. Tá vendo? E a senhora faz umas músicas tão bonitas. Aí ele cantou uma das minhas músicas. Que legal. Então é assim, né? A gente sempre compartilha algo com uma pessoa, a pessoa compartilha, né? A senhora aprendeu com ele aprendeu com a senhora. É muito bacana. Aí eu, muito curiosa, né? Nas notas tinha um A e um 7. Eu perguntava a ele assim, o que significa essa aqui? Que ele não tinha me ensinado ainda. Ele achava que eu não tinha capacidade para aprender, né? Aí eu falei assim, isso não é nada não. Até que um certo dia, eu falei, eu quero aprender a música Brusa Vermelha. Aí tinha essa nota que chamava Lá com sétima. Uhum. Aí chegou o dia dele me explicar a nota, né? E ele falou assim, o A, a gente fazia com 3 dedos, chama Lá, a nota Lá. E a nota Lá com sétima era apenas tirar esse dedo e deixar os outros 2. Uhum. Aí ele achou que eu ia ter dificuldade. Foi a música que a senhora cantou melhor, não errou nem um pouquinho. Que legal, e então, ele falou com a minha nora, sua sogra me surpreendeu. Com 2 semanas eu já sabia cantar a música Telefone Mudo. E as músicas que eu mais gostava, que eu sou muito sertaneja. Uhum. Tem até uma história nesse livro aí, sou sertaneja. Nesse aqui? Esse daí. Nesse daqui. Tem uns textozinhos no início, né? Uhum. Que eu tenho um lugar aí que o texto chama Sou Sertaneja. Ah, tá. E sou sertaneja com orgulho mesmo, porque na roça tem muita coisa bonita pra gente viver. Verdade. Se a gente tiver vontade, né? Tem espaço para fazer as coisas. É lindo, Falta tempo, senão não faria mais. A natureza que Deus fez é linda. Agora, nesse livro ali, a senhora tem algumas músicas que a senhora compôs? Nesse primeiro livro? Todas as músicas quase estão aqui. Só passei a do Joãozinho para esse livro daí. Tá no final do livro aqui, que são músicas. Ah, tá. Então, as minhas músicas também todas são realidade. Uhum. Eu tenho um filho, é o penúltimo. Um dia, ele arrumou para namorar. Aí tem uma que está até com a nota. Ah, tá. Ele arranjou, você quer ver? Deixa eu ver. Ele arranjou para namorar. Daqui para lá tem uma parte aí que é só música. E começou a chover. Aí ele deitou no sofá, ficou triste, né? Falou assim, mãe, faz uma música para mim. Imediatamente eu peguei o caderno, papel, caneta, e aí eu escrevi a música já cantando. E ficou tão legal, você precisa ver. Eu vou tentar cantar um pedacinho dela. Ah, tá. Respirar um pouquinho. A senhora quer cantar uma parte dela? Pode cantar. Tem que ver, né? Porque essa que a senhora escreveu para o filho, que a senhora quer cantar. Ela tá no começo das músicas, onde fala músicas. A partir de uma, não sei que número que é, de uma página aí, músicas. Aí são as músicas. Tem aqui, é a chuva que atrapalha ver meu bem. É essa? É essa. Eu posso ler a letra, depois a senhora canta? Pode. Pode ser? Então vamos lá. Deixa eu ler. É a chuva que atrapalha ver meu bem, romance do Celinho. Agora, neste momento, quase 6 horas da tarde, e eu longe do meu bem. Como dói meu coração de vontade de ir vê-la, mas porém não posso não. Aqui cai uma chuva fria que me afasta de você, e com essa chuva fria eu não posso ir te ver. Cai chuva fria, vai caindo sem parar, e com essa chuva fria a saudade do meu bem vai aumentar. Nossa, que lindo! Pois lá eu posso ir,
Se eu for, vou agarrar. Com o meu golzinho branco, depois não posso voltar. Enquanto isso, cada pingo aumenta mais a saudade. E por isso sofro e choro, morrendo de ansiedade. Só espero que o sábado e o domingo vão chegar. Aí, com chuva ou sem chuva, eu vou ter que chegar lá. Para matar a saudade, para ela não me matar, do meu bem que longe está. Que lindo! Letra linda! Muito interessante, é uma realidade, né? Do que ele estava sentindo no momento. Tem uma música do Carro de Boi também, é muito, assim, emocionante. Eu, quando era mais nova, tinha uma voz boa, eu cantei ela lá no Joãozinho fazia a festa de aniversário dele todo ano, né? Uhum. Aí, meus irmãos todos choraram, porque meu pai morreu cedo, e esse Carro de Boi é uma história, menina, é uma história que eles me contaram assim, posso falar? Pode. Quando o Joãozinho resolveu fazer aquele clube lá na Matinha, não sei se você conhece. Eu já fui lá, já estive lá assim, começou lá perto. Mas não conheço bem assim, sabe? Eu nunca fui lá dentro, não. Mas vou conhecer ainda. Então, ele começou a resgatar as coisas antigas para colocar lá num cantinho lá, para todo mundo ver, né, como que eram as coisas antigamente. Aí, o meu pai trabalhava com carro de boi por muitos anos. Depois que ele morreu, esse carro ficou com o meu cunhado, ficou lá na fazenda e ficou uns tempos com o carro. Depois ele vendeu esse carro para nós. Que a gente arrumou um engenhozinho lá e fazia rapadura, a gente precisava dos bois, que tudo era usado sim, com animal, né? Para puxar a cana para o engenho. Sim. Aí então nós ficamos com esse carro um certo tempo, o carro ficou conhecido, né? O meu filho conhecia o carro, no caso. Aí, quando o Joãozinho foi procurar carro para comprar, esse carro, nós também passamos esse carro para frente. Ele foi passado por vários donos. Aí, o Joãozinho saiu, mas o Luiz, um que morava ali na Martim, Luiz da conta Água e Luz, eles eram muito amigos. Foram procurar o carro para poder comprar, para poder colocar lá. Eles andaram, diz que eles viram 11 carros. Sim. Aconteceu que eles compraram o carro que era do meu pai sem saber. Que isso? Sem saber que o carro era do meu pai. Aí o meu filho, Paulo, mais velho, olhou o carro, esse carro era do meu avô. Esse carro tem um rachado na roda e é o carro que era do meu avô. Ele reconheceu. Aí eu falei, isso dá uma música. E eu fiz uma música muito bacana. Que legal. Só que todo mundo chorou quando eu cantei a música e eu tinha uma voz, eu cantei uma voz boa, né? Que a gente vai perdendo a voz, vai perdendo tudo nesse final de vida, vamos dizer assim, né? Porque cada dia que passa é um final para mim. Para nós todos, né? Mas a senhora ainda tem muito tempo para fazer muita música ainda, tenho certeza, muitos versos, né? Se Deus permitir. Então, em tudo que acontece, realidade. A senhora faz uma música ou compõe um verso. Se você tiver tempo para me ouvir, para me contar mais histórias de que aconteceu, que tem música aí, é muita história que tem para contar, né? Tem muita história. Mas aqui, vamos cantar então essa música do filho da senhora? A senhora canta ela pra gente ouvir? Não tô com a voz boa não, porque ele é emocionado já pela morte e a pressão muito descontrolada, mas vamos que vamos. É a chuva que atrapalha ver meu bem. Então, primeiro eu tenho que contar para vocês uma historinha, que meu filho arrumou para namorar e, enquanto isso, começou a chover, ele não pôde ir. Então, ele disse para mim, mãe, faz uma música para mim. Aí nasceu essa música que chama A Chuva Atrapalha Ver Meu Bem. Agora, neste momento, quase 6 horas da tarde, e eu longe de meu bem. Como dói meu coração, de vontade de ir vê-la, mas porém não posso não. Aqui cai uma chuva fria, que me afasta de você. E com esta chuva fria,
eu não posso ir te ver. Cai chuva fria, vai caindo sem parar, e com esta chuva fria, a saudade do meu bem vai aumentar. Pois lá eu não posso ir, se eu for, vou agarrar com o meu golzinho branco, depois não posso voltar. Enquanto isto, cada pingo aumenta mais a saudade, e por isso eu sofro e choro, morrendo de ansiedade. Só espero que o sábado e o domingo vai chegar, aí com chuva ou sem chuva, eu vou ter que chegar lá para matar a saudade do meu bem que longe está. Que linda! Parabéns, dona Edi. Que interessante, porque é uma realidade, né, do que o seu filho estava vivendo naquele momento. Ele pediu para a senhora compor essa música como se fosse um gesto de ele se desabafar ou passar aquele momento difícil ali, né, de saudade. É, vontade. Que legal, vontade, gente. Oh, ele ficou triste lá no sofá, vontade de faz uma música para mim. Aí, nesse livro, foi a primeira. Parabéns, viu? Muito linda. A senhora tem uma história maravilhosa, uma história linda. Agora, vamos ler aqui esse Fragmentos da Mente, que é o que inspirou a senhora no início. Pode ler. Pode ler? Pode ler. Eu era aquela rosa ainda em botão. Com cuidado fui regada, então desabrochei. Meu perfume exalei, bem conhecida fiquei. Edir Nascimento. Que interessante. Eu acho muito bacana porque a senhora conta em versos a realidade da vida, os bastidores da vida, né? O dia a dia, né? Isso é muito interessante. Isso é inspirador. Porque tem tanta coisa linda, né? Que uma flor, por exemplo, vendo uma rosa, a senhora já faz um verso. Olhando para uma flor, a senhora já faz outro verso. Aqui só eu falo muito sobre a natureza. Aí tem flor da orquídea, a música da orquídea, de todas as flores transformou. Nossa. Tem 70 poesias nesse livro aqui. Parabéns, senhora, é uma inspiração, realmente. Nos momentos difíceis, né, fui fazendo em forma de poesia para ficar mais leve. Aí, então, o único livro que eu fiquei com ele foi esse. O dia que eu fui no evento lá no Casarão das Artes, eu tinha levado um livro para mostrar. E a Regiane falou com, acho que é Ailton, um moço que trabalha lá, um senhor mais velho, lá da Fafic. Ela falou assim, mas o senhor precisa ver, ela só tem 3 anos de aula e ela fez um livro muito bonito. Aqui eu conto minha ascendência, que eu sou da ascendência de João Caetano de Nascimento, fundador de Caratinga. Primeiro carro que rodou em Caratinga foi do meu avô. Que isso? Ele ajudou a desbravar a cidade. Gente. Então, ele morava ali na rua Alberto Vieiras Canto. E esse Caratinga cresceu demais. Quando no meu avô morava aqui, a gente passava num trilho no meio do brejo para chegar na casa dele. Então, a senhora lembra desse início? Desse início, a senhora era criança ainda. E aqui, a minha mãe contou a história para mim, que eu cuidei da minha mãe 6 anos. Aqui tem uma história, 10 anos cuidando de doente. Então, eu passei por momentos difíceis, que a médica chegou a falar comigo que se a senhora não tirar um pouco dos problemas, só vai morrer primeiro. Eu abraçava o problema de todo mundo. Eu sempre tinha que passar na frente para resolver tudo. Aí foi ficando pesado para mim, mas graças a Deus eu superei. Deus deu a vitória para a senhora, eu só tenho que agradecer. Tem muitas histórias tristes, mas no fim tem superação. Muitas felizes também, né? Vamos ver então o vídeo que a senhora mostra essa foto que a senhora me mostrou aqui no livro. O troféu, isso. Vamos ver. Oi, gente, estou passando por aqui para mostrar para vocês o prêmio que eu conquistei no festival
Meraqui. Foi um grande prazer participar deste evento. Agradeço a todos os organizadores do festival. Foi muito bom, isso é um incentivo para a gente. Se Deus quiser, quando tiver o próximo festival, estarei participando com vocês. Obrigada. Dona Edi, então esse prêmio foi a entrega do troféu de primeiro lugar na literatura da 4ª edição do Festival Cultural Meraqui. Sim. A senhora recebeu? Foi. Recebeu esse troféu lindo, né? Quando eu fui convidada, foi o primeiro convite que eu tive, né, depois do livro. Então já foi para mim um começo assim de aprofundar mais. Vamos dizer assim, que às vezes eu não tô sabendo falar a palavra certa, mas eu vi que eu estava caminhando, né? Sim, com certeza. Alguém já sabia que eu tinha escrito e já me convidou para essa participação. E tempos depois recebo o convite de uma escritora lá de longe daqui, para participar da antologia Enquanto Houver Poesia, que está nesse livro aqui. E então eu fiquei muito empolgada com o convite, né? E fiz a inscrição. Eu até não sei, não tenho muita capacidade para mexer com a internet não, mas a minha neta me ajudou. Posso mostrar a fotinha? Pode mostrar aqui nessa câmera para o pessoal de casa ver. Aqui está a minha fotinha da parte que eu participei da antologia com 90 escritoras de todo o Brasil. E foi aí que eu me tornei mais conhecida, porque eu sempre postava as coisas nas redes sociais e fui ficando conhecida, né? Aí nasceu a historinha da Rosa, porque aí que nasceu. Eu vi que eu estava desabrochando, estava indo longe, né? Sim, já estava bem encaminhada. Que legal. Nos meus projetos. Aí eu tenho 2 poesias aqui, que é o título do livro chama Enquanto Houver Poesia. Posso ler? Pode. Minha inspiração. Poesia todo dia. Me liberta, me acalma. Deixa meu dia alegre, trazendo leveza à alma. Poesia é amor, me desabafo na dor. Poesia é delicadeza, me liberta da tristeza. Poesia é fantasia, me reveste de alegria. Quando me sinto só, ela me faz companhia. Faço poesia com facilidade, apesar da minha idade. Nada me tira poesia, pois ela me contagia. Parabéns, que linda! Linda, muito linda. Tenho 2. Pode ler. O título da poesia chama-se O Escrever. Escrever instiga a mente, jorra versos como nascente. Isso me traz contentamento, me tirando do relento. Deposito entre as linhas o que estava guardado, me trazendo leveza, posso dizer com certeza. Acalentei o sentimento, tirando o que estava na mente. Joguei fora num momento, livre estou dos tormentos. É Edir Nascimento. Parabéns, Dona Edir, linda. A senhora faz versos e rimas, né? Eu gosto muito de rima. Quase muito todos legal. os meus versos têm rima. Muito legal mesmo, viu? Parabéns. E a senhora ainda tem um livro já sendo planejado aí para ser lançado futuramente, né? Eu pretendo, se Deus quiser. Para isso eu peço às pessoas que contribuem comprando meu livro, porque para a gente fazer, a gente tem que investir, né? Fazer livro não é muito fácil, verdade. Por aqui é muito caro. Mas aí, então, eu tirando o dinheiro do segundo, eu já posso fazer o terceiro. Ah, que bacana. Então, quem interessar adquirir meu livro, pode me procurar no Facebook, fala comigo no Mensage e aí consegue. E a gente combina. Então, esse caderno é onde a senhora está escrevendo o futuro livro. Isso. Né? As poesias que a senhora tem inspiração, a senhora vai e escreve aí
Escrevo todo dia. Para mim isso é um relaxamento, sabe? À noite, teve um dia desse que eu escrevi até 10h10 da noite, que eu não durmo cedo. Estava passando, eu vejo a primeira não fica boa, a gente vai corrigindo. Poesia a gente faz várias vezes até que acerta, né? Aí fiquei passando para esse caderno alguns que estavam no outro lá. Estava meio rebocado. Aí eu escrevi uma poesia aqui que eu gostei dela. Pode recitar para nós. O título é Gota de Orvalho. Quando cai a chuva, terra fica encharcada, as plantas recebem águas e amanhecem orvalhadas. Sou assim, quando entro em ação, sou como gota de orvalho, transbordando inspiração. Chuva de inteligência em mim cai, não cabe ignorância, poesia sai. Como gotas de orvalho, poesia vem com emoção. Encho linhas em brancas com palavras do coração. Edir Nascimento. Que linda essa poesia. Realmente a senhora tem uma paixão, né, por escrever. Não, eu sou apaixonada com poesia. Eu era oradora da classe, minha professora, sempre que tinha festa, tem as datas históricas, né? Sempre que tinha festa na escola, eu era a convidada para falar poesia e minhas colegas também, mas em primeiro lugar era eu que destacava mais, né? Chamava a atenção de todo mundo. Então era assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, todas as datas comemorativas tinha festa na escola. E eu sempre estava lá falando minha poesia. Para recitar uma poesia. Eu fazia tudo bonitinho, a sala enfeitadinha, fazia o palco para a gente subir lá, para falar. E, gente, é o tempo que eu tenho muita saudade, viu? Eu chorei muito quando eu saí da aula. A gente recebia um diploma com 4º ano, mas as escolas eram muito boas. Porque eu, na roça, hoje tem escola para todo lado, né? Mas no meu tempo não tinha escola, eu estava aprendendo em casa. A minha mãe comprou o livro do ABC quando eu fiz 7 anos, começou a me ensinar as letras, começou a ensinar as coisas. E contar, fazer umas continhas, né? Assim foi o meu primeiro aninho. Depois mudou uma família lá perto de casa, tinha uma moça que tinha um pouco de estudo a mais, e ela abriu uma salinha de aula lá, eu estudei um pouquinho com ela. E em 1955 surgiu o grupo, foi fundado o grupo no bairro das Graças, que era lá perto, bem perto, 30 minutos da minha casa lá. E as professoras passaram matriculando os alunos. Foi aí que eu fui estudar no grupo. Tive só 3 anos de aula. E naquele tempo não tinha faculdade, não. Portanto, nesse livro eu até escrevi, com licença, eu escrevi um pouquinho sobre esse momento que não tinha faculdade, né? Então, isso foi em 1955. O grupo foi formado. Que foi formado. E eu tinha tanto interesse de estudar que eu não fazia férias para mim, não. No mês de junho, tinha férias. E no final do ano também, em dezembro até fevereiro, tinha férias, mas todo dia eu estava em casa, eu inventava história, eu fazia as coisas que eu sabia que ia fazer na escola, eu ficava treinando cada dia mais, por gostar mesmo de estudar. Queria sempre aprender mais e mais. Cada vez eu queria aperfeiçoar mais. Aí então, eu passava sempre de ano, nunca tomei bomba, as provas para a gente fazer vinha de Belo Horizonte, que é a secretaria, aqui em Caratinga era atrasada, ainda não tinha secretaria de educação aqui não. Aí era tudo separado, as carteirinhas, pra gente não colar de ninguém, né? E fazia as provas e eu já ficava logo ansiosa para ver se eu tinha passado. Quando fazia as provas no mês de junho, chamava prova parcial. Se eu passasse naquela, eu já sabia que no final do ano eu ia passar pro próximo. Aí eu sempre passei, foi só 3 anos de aula. Que bacana. E quando eu concluí o 4º ano, eu fiquei muito triste, porque meus pais não deixaram eu estudar. Naquele tempo era assim, moça não pode ficar andando sozinha.
e tinha que estudar aqui em Caratinga mais 3 anos, não tinha faculdade não, mas estudava para magistério, né? Para ser professora. Sim. Aí eu via minhas colegas, algumas delas continuaram o estudo, eu chorava, eu entrei em depressão. Meus pais tinham condições de pagar, porque não tinha escola pública, mas não deixaram eu estudar. E aquilo ficou dentro de mim, permaneceu, mas eu queria saber mais, cada dia eu procurava aprender. E eu sempre tive a atitude de levar meus filhos no médico, uma coisa que eu não sei, eu pergunto, e fui aprendendo cada dia mais. E um certo dia, eu já quando tive meus filhos, eu entendia tanto de dar os remédios para meus filhos, que conhecia os tipos de remédio, que era para verme, conhecia tudo. Né? Aí tinha uma médica, onde que a gente consultava, no sindicato rural, ela estava começando o serviço dela. Então ela estava passando um remédio errado para o meu filho. Eu fui e falei assim, minha filha, ela falou assim, o remédio estava escrito que era para lavas e coisa e tal. Aí ela falou, isso aqui é para lavar. Eu falei, minha filha, me desculpa, mas não é isso não. Você está errada, isso é larvas, que ele vale para larvas. Então a médica falou assim, realmente eu errei mesmo. E por muitas vezes eu tive que chamar a atenção da médica. Aí ela me pedia desculpa, porque ela reconhecia que estava errada. Então, de tudo que eu participei na vida, eu fui aprendendo. Aprendi é muito importante, né? Querer sempre aprender. Dona Edi, então leia uma poesia para todas as pessoas que estão em casa, conhecendo um pouco mais da sua história, né? Dos seus livros, dos seus versos. Lê para a gente aí um verso de inspiração, assim, de reflexão. No momento eu não sei certo poesia, que tem muitas, né? Mas, então, eu vou ler uma que chama Parecia Ser Tarde. Só agora, aos 75 anos, um livro pude escrever, porque chegou o momento que antes não pude ter. Então, enquanto vivo, faço o que me dá prazer. Se Deus me der a oportunidade, outro livro vou publicar, para deixar minha essência para aqueles que aqui ficar. Não me tornei professora, nem cantora, mas me tornei escritora. Foi o que o destino me preparou, através da Regiane, que escrever me convidou. Busquei meus sonhos, busque seus sonhos. Nunca é tarde. Realizei, me empolguei, fiz sucesso, continuei. Ô, gente, nunca é tarde, viu? Porque Verdade. Eu jamais esperava que nessa idade eu estaria escrevendo livros. E com bastante sucesso. Então, se vocês têm vontade de fazer algo, faça. Não deixe para amanhã, não. Faça hoje. Então, por isso que eu não quero procrastinar, eu quero continuar, porque já comecei tarde. Então, enquanto der, se Deus me dando vida, eu vou continuar a fazer isso que eu gosto. Não tive oportunidade antes, mas Deus me permitiu agora. Verdade. Então, enquanto a vida, há tempo, né? Verdade, nunca é tarde. Nunca é tarde. Dona Edi, a senhora é uma inspiração realmente para as pessoas. Conhecendo, né? Estou conhecendo a senhora pessoalmente hoje. A gente já conversava, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas hoje que estamos nos conhecendo pessoalmente, foi um prazer conhecer a senhora. Muito obrigada por compartilhar comigo e com as pessoas que estão em casa, né? Toda essa inspiração, toda a sua história, uma história linda, né? Que foram muitos desafios, mas a senhora conseguiu o objetivo, conseguiu realizar esse sonho, né? De escrever. Então, muitos desafios mesmo. Eu tenho até poesia do desafio. Pois é. Eu tenho dueto poético, que eu mas a Regiane escrevemos junto. Tem bastante de coisa bonita nesse livro, bacana, para quem gosta. E tem uma professora lá em São Paulo, que ela fez a analogia da minha poesia, que chama Entardecer. Explicou limpo, mas eu fiquei maravilhada. Tem gente que me ajuda, sabe, com gente boa, que nem me conhece direito, mas conheceu o meu livro. Meu livro está sendo vendido em todo o Brasil.
Parabéns. Eu mandei livro para Macapá, para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Irene Rocha em Cruzeiros, mandei para Lavrinhas, essa semana mandei para Cláudio, mandei lá em Ponte Nova tem 30 livros vendidos, que minha filha mora lá, levou uns livros, vendeu lá. Ipatinga tem meu livro, Espírito Santo tem meu livro, É um sucesso, meu livro tá espalhado. Sucesso mesmo. Muito obrigada, tá? Por compartilhar com a gente. E parabéns, né, por esse sucesso. Que Deus continue abençoando a senhora, dando sabedoria para escrever esses versos que inspiram tanta gente, né? Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Eu agradeço pela oportunidade, porque tenho certeza que essa entrevista entre nós duas vai me ajudar mais um pouquinho. Com certeza, com certeza. Espero que as pessoas interessem pelo meu trabalho e valorizem, né? Sim. Porque hoje quase não se estuda em livros mais, mas vale a pena a gente pegar um livro e ler. A leitura transforma vidas, né? Transforma. Muito obrigada, dona Edi. Eu quero agradecer também a todos vocês que estão em casa, que assistiram essa entrevista. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, Diário de Caratinga, Instagram, Diário de Caratinga Oficial. Você pode também assistir essa entrevista no nosso canal no YouTube e no nosso Spotify, Diário Cast. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.